Conhecido como o Deus dos Simbiontes, é um personagem mais poderoso do universo Marvel, um dos, né? Seus poderes são imensos, e a sua conexão com a escuridão primordial o torna uma força cósmica. Eu tô falando de Gnu, que também é um dos piores vilões do universo do Homem-Aranha. Pois é, você achar que o Aranhaverso era só aquele filme lá, meu filho? Você tá muito enganado. E hoje eu vou falar sobre o vilão Gnu, que não é nada mais nada menos do que o criador do Carnificina e do Venom. Gnu foi criado por Donny Cates e Ryan Stegman, e fez sua estreia em Venom Volume 3 em 2018. Ele foi apresentado como o Deus primordial dos simbiontes, uma entidade cósmica que existia desde a criação dos séculos. A introdução de Gnu trouxe uma nova perspectiva sobre a origem dos simbiontes, que até então era visto apenas como parasitas alienígenas. Cates e Stegman estabeleceram Gnu como uma força primordial do caos e da escuridão. Gnu existia em um estado de pura escuridão, no vazio, antes da criação do universo. Ele prosperava nesse estado, mas seu descanso foi interrompido pelo surgimento da luz dos celestiais, que começou a formar o universo físico. Sentindo que a luz era uma afronta para sua existência, Gnu jurou destruir toda a criação e restaurar o vazio primordial. Essa rivalidade entre Gnu e os celestiais marcaram um ponto-chave em sua narrativa. Gnu é o criador da famosa Espada Necro, também chamada de All Black, uma arma simbiótica de escuridão viva. Ele a forjou a partir de sua própria essência sombria e usou a espada para matar o primeiro celestial que ousou se aproximar de sua morada. Este evento marca a primeira vez que Gnu interferiu diretamente na criação do universo, mostrando seu imenso poder. A Espada Necro foi a primeira manifestação da escuridão simbiótica, que mais tarde daria origem aos simbiontes. Gnu não apenas criou a Espada Necro, mas também os simbiontes. Ele usou a escuridão viva para moldar esses seres com extensões de si mesmo, com o objetivo de conquistar o universo. Inicialmente, os simbiontes eram as suas ferramentas para corromper e dominar outras formas de vida. Contudo, ao longo do tempo, os simbiontes se rebelaram contra ele, criando uma colmeia coletiva e aprisionaram Gnu em um planeta que eles mesmos formaram. O nome do planeta, Clintar, significa prisão em sua língua. Esse aprisionamento ocorreu porque os simbiontes começaram a aprender sobre os conceitos como honra e heroísmo, características que se opunham ao domínio de Gnu. A Espada Necro criada por Gnu acabou nas mãos de Gorr, um carniceiro dos deuses. Gorr usou a arma para sua cruzada contra os deuses, acreditando que eles eram indignos de adoração. A história de Gorr, contada no filme Thor, Amor e Trovão, liga indiretamente Gnu à morte de inúmeros deuses ao longo do universo. A Espada Necro é considerada uma das armas mais mortais do universo Marvel, e Gorr usou para destruir planetas inteiros em sua busca. Como entidade primordial, ele tem controle absoluto sobre o escuro e o vazio. Ele pode se moldar à matéria negra em qualquer forma que ele deseja, para criar mais armas, dragões ou até mesmo mundos inteiros. Suas conexões com o vazio é tão profunda que sua própria forma física é feita de escuridão viva. Esse poder também lhe permite controlar simbiontes à distância, manipulando suas ações e emoções e estendendo seu próprio domínio por vastas regiões do universo. Ele travou inúmeras batalhas contra os celestiais, inclusive decapitando um deles com a sua Espada Necro. A cabeça desse celestial foi mais tarde transformada num lar chamado Lugar Nenhum, que é um importante ponto de comércio intergaláctico no universo Marvel, e também já apareceu nos filmes Guardiões da Galáxia. Gnu possui uma conexão telepática com todos os simbiontes que ele criou. Mesmo a vasta distância, ele pode manipular os simbiontes e seus hospedeiros, corrompendo sua mente e transformando em extensão da sua vontade. Essa habilidade é uma das razões pela quais Gnu é uma ameaça tão formidável, pois ele pode tomar controle dos simbiontes em todo o universo ao mesmo tempo. Gnu teve uma influência sutil sobre o simbionte Venom por muitos anos, mesmo que antes de ser plenamente revelado como o Deus dos simbiontes. Durante a saga King in Black, é revelado que a presença de Gnu estava por trás de várias ações do simbionte Venom, manipulando de maneira que Ed Brock nem sempre compreendia. Gnu sempre viu Venom como uma ferramenta para restaurar o seu controle sobre os simbiontes e, por extensão, o universo. Gnu considera o Anti-Venom como uma ameaça porque ele é capaz de curar os simbiontes corrompidos e cortar sua conexão mental que Gnu tem com eles. Essa habilidade especial do Anti-Venom pode enfraquecer o domínio de Gnu sobre os simbiontes e seus hospedeiros, tornando o Anti-Venom um dos poucos seres que podem efetivamente resistir a Gnu. Antes de criar os simbiontes, Gnu começou a moldar sua escuridão para criar dragões gigantes. Esses dragões de escuridão viva eram uma das primeiras formas de vida criada por ele e serviam como suas armas de destruição. Um desses dragões
atacou a Terra em tempos antigos, estabelecendo uma longa conexão de Nu com o planeta. Nu não é apenas uma ameaça para a Terra, mas para o universo como um todo. Ele é uma entidade de nível cósmica, e a sua ambição de restaurar o vazio o coloca em conflito com os heróis e vilões em escala intergaláctica. Durante o evento King in Black, Nu invade a Terra e domina quase todos os heróis, incluindo os Vingadores, X-Men e os Guardiões da Galáxia, mostrando o quão poderoso ele é. Então só pra você ter uma ideia de quanta coisa que esse cara fez, e é muito preocupante, gente, porque a gente tá falando de uma ameaça aqui em nível cósmica, que nem os Vingadores, os X-Men e os Guardiões da Galáxia juntos conseguiram parar. Só pra você ter uma ideia do tamanho de força que esse bicho tem. Pelo amor de Deus, Cristo. Ô vilão nojento. E pra deixar um pouquinho mais claro sobre tudo que esse vilão é capaz de fazer, eu vou te falar todos os poderes dele agora. Nu tem a habilidade de manipular a escuridão primordial do vazio, a região onde ele existia antes da criação do universo. Ele pode mudar essa escuridão em várias formas, desde armas até criaturas de destruição, como os dragões feitos de sua escuridão viva. Ele também pode criar a Espada Necro, sua arma simbiótica mais poderosa a partir dessa escuridão. Como uma entidade primordial, ele existia antes do universo e sobreviveu por bilhões de anos. Embora possa ser ferido e aprisionado, ele é incapaz de envelhecer ou morrer, por meios convencionais. Sua conexão com a escuridão e os simbiontes tornam muito difícil de destruí-lo permanentemente. Ou seja, ele é quase imortal. Nu possui uma força sobre-humana que rivaliza com alguns dos seres mais poderosos do universo. Ele é capaz de enfrentar deuses, celestiais e outros seres cósmicos em combate direto, provando ser uma ameaça física imensa. Nu é criador de todos os simbiontes e tem controle absoluto sobre eles. Ele pode manipular os simbiontes à distância, controlando suas ações e seus hospedeiros. Essa conexão mental permite que ele corrompa e manipule criaturas simbióticas em todo o universo, mesmo sem estar presente fisicamente. Nu possui habilidades avançadas de regeneração. Mesmo quando ferido gravemente, ele pode se curar rapidamente, usando a escuridão e a energia simbiótica para se regenerar. Isso torna extremamente difícil causar dano duradouro a ele. E apesar dele ser quase imortal, quase indestrutível, ele também pode voar, muitas vezes rodeado por uma aura de escuridão. Seu voo não está limitado pela gravidade, o que o permite que ele viaje pelo espaço e por diversos planetas com facilidade. Essa habilidade o torna extremamente ágil em combate, permitindo que ele ataque rapidamente seus oponentes em qualquer ambiente. Além de sua conexão com a escuridão, Nu demonstrou a capacidade de manipular a energia cósmica em várias formas. Isso inclui a habilidade de criar rajadas de energia destrutivas e usar essa energia para os seus próprios fins. Nu tem uma forma avançada de telepatia, especialmente quando se trata de simbiontes. Ele pode controlar os simbiontes em toda a galáxia, manipulando seus hospedeiros e forçando a obedecer sua vontade. Ele também pode corromper as mentes dos seus oponentes, implantando medo e desespero neles. Como uma entidade que já existia antes do universo, ele tem um vasto conhecimento sobre a criação, os cosmos e as forças primordiais. Ele compreende a estrutura do universo em um nível que poucos seres conseguem. Sua inteligência o torna um estrategista formidável, capaz de manipular eventos e indivíduos para alcançar seus objetivos. Então você está entendendo por que essa ameaça é tão grande? Eu já falei aqui do Massacre, e o Massacre ele moldou uma realidade para ele, mas imagina se esse vilão aparece nos filmes hoje em dia, se aparece no MCU. Cara, imagina a desgraça que esse vilão é capaz de fazer. Essa foi a história do Nu e os poderes que ele tem. E o bicho é muito poderoso mesmo. O cara pode entrar na mente de quem ele quiser, bicho. Só pra você ter. E é quase imortal. Então, tipo, só um celestial assim é capaz de destruir ele. Mesmo assim, ele conseguiu destruir um celestial cortando a cabeça dele. Então, é quase imparável, né? Esse vilão é quase imparável. Eu não escondi ninguém que um dos melhores vilões que eu já assisti assim, de cara foi o Magneto. Sim, o Magneto. Cara, o tanto que eu gosto desse vilão é indescritível. Por quê? Porque a gente tá falando de um vilão nível ômega e também muito velho. Pensa num vilão velho. Um vilão velho paia. Então se ajeita na cadeira e fica preparado para saber tudo sobre o Magneto. A gente vai falar das origens até dos poderes dele também, beleza? E sim, o Magneto é muito forte.
E uma coisa bem legal que eu acho que provavelmente você não sabia é que o Magneto ele foi baseado em Malcolm X. Malcolm X e o Martin Luther King foram as pessoas da vida real que o Stan Lee pegou como base para criar o Magneto e o Professor Xavier, porque os dois brigavam pelas mesmas coisas, mas de formas diferentes. Enquanto o Martin Luther King ele queria resolver as coisas de uma forma mais pacífica. If the Negro is to be free, he must move down into the inner resources of his own soul and sign with the pen and ink of self-assertive manhood his own Emancipation Proclamation. O Malcolm X ele queria resolver as coisas de uma forma mais agressiva, e é justamente como o Magneto age. We declare our right on this earth to be a man, to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. Ou está com medo de perder um dos seus mais preciosos X-Men, velho amigo? O que você fez, Eric? Me perdoe, Charles, eu não consegui evitar. O que contou ao Stryker? Contei tudo. E bora falar dos poderes do Magneto, porque todo mundo acha que ele só sabe manipular metais, mas não, gente. Magneto pode manipular e controlar campos magnéticos em qualquer escala, o que lhe permite mover, moldar e alterar qualquer objeto feito de metal. Ele pode criar campos magnéticos tão fortes que podem repelir objetos metálicos ou até mesmo campos de força, que podem protegê-los de ataques físicos e energéticos. Ele é capaz de manipular qualquer tipo de metal, desde o ferro comum até metais exóticos, como adamantium. Isso inclui a capacidade de manipular objetos metálicos à distância, moldando-os em qualquer forma que ele desejar, ou até mesmo arrancando o metal de onde ele estiver, como é demonstrado quando ele removeu o adamantium do esqueleto de Wolverine. Magneto pode controlar e gerar campos eletromagnéticos, o que lhe permite criar pulsos eletromagnéticos, que podem desativar eletrônicos, manipular a eletricidade e até controlar dispositivos eletrônicos. Este controle se estende a qualquer fenômeno eletromagnético, incluindo luz e radiação. Usando o seu controle magnético, ele é capaz de levitar a si mesmo e voar. Ele pode criar campos magnéticos ao redor do seu corpo que o permite desafiar a gravidade e mover-se livremente pelo ar, muitas vezes em alta velocidade. Ao manipular campos magnéticos ao redor do seu corpo, Magneto pode aumentar sua força e resistência, tornando-o capaz de suportar impactos devastadores ou levantar objetos extremamente pesados. Ele também pode usar esses campos para proteger de ataques físicos ou energéticos, como já foi dito. Em níveis mais altos de seu poder, Magneto é capaz de manipular a estrutura atômica da matéria, embora essa habilidade seja raramente utilizada devido ao esforço e precisão necessário. Ele já foi mostrado capaz de desintegrar objetos ao quebrar suas ligações atômicas. Magneto pode sentir o campo magnético da Terra e usá-lo para se localizar ou rastrear outras pessoas. Ele também pode perceber o fluxo de eletricidade e o magnetismo ao seu redor, o que lhe permite detectar movimentos metálicos e até mesmo escanear o ambiente para encontrar objetos ocultos. Embora não seja uma habilidade inata, Magneto é conhecido por usar um capacete que o bloqueia de tentativas de leituras telepáticas ou controles mentais, principalmente contra Charles Xavier, o seu antigo amigo e rival. Isso lhe dá uma defesa adicional contra os mutantes telepáticos. Além de seus poderes, Magneto é um estrategista brilhante que possui vastos conhecimentos em física, genética e engenharia. Ele é capaz de criar dispositivos complexos, como os asteroides e máquinas que podem amplificar os seus poderes. Sua inteligência o torna não apenas um oponente poderoso, mas também um líder formidável para os mutantes. E a gente tá falando, gente, de um mutante nível Ômega. É o cara que bate de frente com vários outros mutantes que com certeza ele bota no chinelo. E não apenas por ser o melhor amigo do Charles Xavier, ele consegue sim ser um dos vilões mais perigosos e os vilões mais principais dos X-Men. Por quê? Porque apesar de ele estar lutando pelos mesmos direitos,
ele passa a mão em todo mundo que tiver na frente dele. E o que é o mais legal é que ele fez muita coisa que mostrou que ele é um vilão perigoso sim. E eu vou te falar tudo agora. No primeiro número dos X-Men, Magneto se estabeleceu como uma ameaça ao levantar a Estátua da Liberdade com seus poderes. Isso acontece enquanto ele tentava realizar um ataque terrorista, exigindo que o governo reconheça a superioridade dos mutantes. O feito de levar um monumento tão icônico demonstra a extensão dos seus poderes logo no início de sua carreira nos quadrinhos. Essa ação introduz sua capacidade de manipular magneticamente em larga escala, algo que se viria a ser um marco de seu personagem. E também a gente não pode esquecer que ele quase fez isso, entre aspas, no primeiro filme dos X-Men. Tentaram, mas não conseguiram, né? Magneto, em um ataque contra os X-Men, usa seu poder para tentar inverter os polos magnéticos do planeta. O cara tentou inverter os polos magnéticos do planeta Terra. Então me dizer que o bicho desse não é perigoso. Uma ação que poderia ter consequências catastróficas para o clima e a geografia da Terra. A inversão dos polos teria causado tsunamis, terremotos e outras catástrofes naturais. Este feito destaca a disposição de Magneto em ir ao extremo para atingir seus objetivos, mesmo que isso signifique pôr em risco toda a vida no planeta Terra. E é sobre o que eu disse, sobre ele ser uma metáfora do Malcolm X, né? Tipo, o Stan Lee pegou essa característica de brigar por tudo em um nível mais agressivo e levou ao 10ª potência no Magneto. Um dos momentos mais chocantes da história dos X-Men, Magneto utiliza seu controle sobre o metal para arrancar todo o adamantio do esqueleto de Wolverine. Isso não apenas deixa Wolverine à beira da morte, mas também destrói o mito de que o adamantio é indestrutível. A cena é violenta e impactante, mostrando como o Magneto pode ser brutal quando se sente ameaçado. E, para vocês que não sabem, esse marco, quando isso aconteceu, o Xavier foi bater de frente com o Magneto, e o Xavier, sem querer, entrou na cabeça do Magneto e eles dois criaram como se fosse uma consciência nova, que é chamado de Massacre. Tem vídeo sobre Massacre aqui, se você quer saber mais sobre essa história. Em uma das histórias mais recentes, Magneto demonstra sua capacidade de lidar com ameaças cósmicas, ao destruir uma frota inteira de naves alienígenas. Ele faz isso ao manipular o campo magnético das naves, desmantelando-as e neutralizando a ameaça antes que ela possa causar danos à Terra. Isso é um negócio bem bacana, porque ele mesmo pode, por seu próprio egoísmo, querer destruir a Terra por seus ideais, mas se uma pessoa estiver vindo de fora da Terra para atrapalhar a vida dele, ele vai de frente e bate mesmo no cara, quer matar, vai matar mesmo. Durante o arco Vingadores e X-Men, Magneto luta ao lado dos X-Men contra os Vingadores. Em uma das batalhas mais memoráveis, ele enfrenta Thor, o Deus do Trovão. Magneto consegue manipular o martelo do Thor, o Mjolnir, algo que poucos personagens do universo Marvel foram capazes de fazer. Embora a batalha seja intensa, Magneto consegue resistir ao poder de um deus, mostrando que em termos de força e habilidade, ele é uma das entidades mais poderosas da Terra. E sim, ele é digno de levantar o martelo do Thor. Pega essa. Imagina o poder de destruição que esse bicho é capaz de fazer, se tivesse esse martelo na mão. Na linha do tempo alternativa do universo Ultimate, Magneto manipula raios gama, uma forma de radiação extremamente poderosa, convertendo em uma arma contra seus inimigos. Este feito destaca sua capacidade de controlar diferentes formas de energia eletromagnéticas, não apenas metais. A manipulação dos raios gama é particularmente notável, porque os seus raios são invisíveis e intangíveis, o que mostra a precisão e o controle absoluto que o Magneto tem sobre as forças magnéticas e eletromagnéticas. Em uma missão desesperada para salvar a Terra, Magneto usa seus poderes para desviar uma bala gigante que foi disparada em direção ao planeta. A bala, que estava viajando em uma velocidade incomensurável, ameaçava destruir a Terra. Magneto, com grande esforço, consegue desviar o projétil, salvando o planeta de uma catástrofe. O asteroide M é uma base espacial construída pelo próprio Magneto, localizado na órbita da Terra. Essa estação serve como um refúgio para os mutantes, onde Magneto pode governar sem interferência dos humanos. O fato dele criar e manter uma instalação tão imensa no espaço mostra não apenas seu poder de manipulação magnética, mas também sua capacidade de construir e sustentar um ambiente habitável fora da Terra. O asteroide M serve como um símbolo de determinação do Magneto em criar um mundo seguro para os mutantes, longe da opressão humana. Em várias edições de 1980 até 2000, os Sentinelas, robôs projetados especificamente para caçar mutantes, são constantemente ameaças para os X-Men. Magneto, no entanto, em várias ocasiões,
reprograma e controla os sentinelas para que eles se voltem contra seu criador em X-Men 1. De 1991. Ele usa essa habilidade para virar o jogo durante uma batalha crucial, usando os próprios inimigos dos mutantes como suas armas. A gente não pode esquecer que o Magneto também é inteligente, gente. Ele não só controla metal, não. É tanto que ele bate de frente com uma das mentes mais brilhantes do universo Marvel, que é o Professor Xavier. Você achava que eu ia falar Reed Richards, né? Mas não. Não, acho que o Professor Xavier consegue ser um pouquinho mais inteligente do que ele, mas é minha opinião. Galactus é um ser cósmico que é mais conhecido como o Devorador de Mundos. E não é à toa que esse é um dos vilões mais recorrentes e mais chatos do Quarteto Fantástico. Porque todo lugar que o Quarteto Fantástico ousa pisar, ou ousa frequentar, ou abrir um espaço assim como a zona negativa, o Galactus tem a oportunidade e tem como destruir esse lugar. É por isso que Galactus é um vilão que é quase imortal e quase imparável. Eu digo quase porque já teve um momento assim que conseguiram matar ele. Mas nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo que você precisa saber sobre o Galactus, o vilão mais forte da Marvel. E Galactus, gente, já apareceu uma vez no filme do Quarteto Fantástico, Surfista Prateado, de 2007. E assim, horrível. Deixou a desejar, porque a gente tava esperando realmente o Galactus Homem, né, que tivesse aquela capaceta roxa gigantana, mas a gente foi surpreendido com uma nuvem, e a gente sabe que vai estar vindo o filme novo do Quarteto Fantástico e também que isso vai ser consertado, né, graças a Deus, vamos realmente colocar agora uma pessoa com a capaceta. Mas bora falar sobre o Galactus. Antes de se tornar Galactus, ele era um mortal chamado Galan, do planeta Ta'a. Galan era um cientista que vivia no universo anterior ao Big Bang. Quando seu universo começou a morrer, ele se fundiu com a Força Fênix e foi renascido como Galactus no novo universo. Galactus é uma das primeiras entidades criadas após o Big Bang, tornando uma das criaturas mais antigas do universo. Galactus é conhecido como o Devorador de Mundos, porque precisa consumir planetas para sobreviver. Sua existência é vista como necessária para o equilíbrio cósmico, pois ele impede que os universos se tornem superpovoados e estagnados. Galactus tem uma relação complicada com a entidade cósmica Eternidade. Embora a Eternidade o veja como ameaça, ele também compartilha uma compreensão de que Galactus desempenha um papel importante no universo. Galactus é conhecido por criar arautos, seres poderosos que o ajudam a encontrar planetas para consumir. O mais famoso deles é o Surfista Prateado, mas outros incluem o Terrafax, Fire-Lord e Stardust. O traje de Galactus, que é roxo e azul, é na verdade uma construção de energia cósmica. Ele serve para conter os vastos poderes de Galactus e também para adaptar sua aparência para as espécies que ele controla. No universo Ultimate da Marvel, Galactus é reimaginado como Galactus, um enxame de máquinas que consomem mundos em vez de um único ser. Essa versão é mais parecida com uma praga intergaláctica. Galactus é tecnicamente imortal, mas ele ainda pode morrer de fome se não consumir energia cósmica suficiente de planetas. A fome de Galactus é insaciável e inconstante. Galactus já entrou em conflitos com Thanos várias vezes. Durante o arco do Julgamento Infinito, Thanos se tornou tão poderoso que até Galactus teve que lutar contra ele ao lado de outros seres cósmicos. Galactus possui a energia cósmica, que lhe dá a habilidade de manipular matéria, teletransporte, criação de campos de força, telepatia e muito mais. Ele também pode conceder poderes semelhantes a seu arauto. Embora ele prefira consumir planetas desabitados, ele não hesita em devorar planetas se não houver outra opção. Isso faz dele um inimigo temível por muitas raças no universo. Galactus é frequentemente apresentado como uma figura trágica, que não é extremamente maligna, mas que causa destruição em massa por necessidade de sobrevivência. Esse paradoxo o torna um dos vilões mais complexos da Marvel. Galactus já enfrentou Odin e outros deuses asgardianos. Em uma dessas batalhas, Odin combinou seus poderes com o de Thor e o Destruidor para tentar deter Galactus. A verdadeira forma de Galactus é incompreensível para a mente humana. O que vemos nos quadrinhos é apenas a interpretação adaptada para o público ler as histórias. Em um ponto, Galactus foi transformado em um ovo cósmico por seus pares, que acreditavam que ele renasceria em uma forma menos destrutiva. No entanto, ele eventualmente retornou à sua forma original. Em realidades alternativas, Galactus tem diversas representações. Em uma dessas realidades, ele é um herói conhecido como Galacta, a filha de Galactus, que trabalha para proteger a Terra. Franklin Richards, o filho de Reed Richards e Susan Storm, uma das entidades mais
mais poderosos do universo Marvel, uma vez transformou Galactus em seu arauto para proteger a Terra. Em algumas histórias, Galactus foi forçado a se aliar a heróis da Terra para enfrentar ameaças ainda maiores, como na vez em que ele ajudou a combater o Aniquilador durante a saga Aniquilação. Galactus é um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos, influenciando não apenas histórias em quadrinhos, mas também a cultura pop em geral, sendo referenciado em diversos outros meios, incluindo séries animadas, jogos e até paródias em outras mídias. E tudo isso mostra pra gente que Galactus é um dos vilões mais preocupantes do universo Marvel. Eu falo aqui que tem muitos vilões que são muito preocupantes, mas eu digo a você que se o Galactus saísse da Marvel, muita coisa poderia ser resolvida. Muita coisa poderia ser resolvida mesmo. E eu tô muito ansioso pra ver, né, como é que eles vão fazer pra colocar esse personagem que é tão cósmico, tão super poderoso, no novo universo cinematográfico da Marvel. Próximo ano, 2025, a gente vai ver finalmente, ou não sei, no filme do Quarteto Fantástico, o Galactus de fato. Eu tô bastante ansioso pra isso. O vilão Blackheart apareceu a primeira vez no filme do Motoqueiro Fantasma e não fez jus a esse personagem tão aterrorizante que é o Blackheart. Mas lá a gente pode ver o grau de periculosidade que é esse personagem, né? Tipo, é um personagem que realmente dá muito medo. E você pode até dizer, é claro que vai dar medo, faz parte do universo do Motoqueiro Fantasmas. Mas, gente, a gente tá falando de um personagem que bateu de frente com o Demolidor, né? E tá vindo a série do Demolidor aí, né? Olha, rapaz, que bacana. Será que tá vindo um Blackheart também aí? A primeira vez que o Blackheart deu as caras nos quadrinhos foi em 1989, quando Ian Knowlton e John Romita criaram o personagem para aparecer em Demolidor 270. Nesse quadrinho, o Demolidor se junta com o Homem-Aranha para enfrentar a ameaça demoníaca. E uma coisa que provavelmente você não sabe é que o Blackheart não é somente um personagem aleatório. Ele é filho do Mephisto. O bicho é filho do Mephisto. Você já se perguntou como é que o Mephisto conseguiu um filho tão famoso? Depois de séculos de assassinatos em uma colina chamada a Coroa de Cristal, o lugar chamou a atenção de Mephisto. Foi aí que ele decidiu criar um filho, entre aspas, né? Bem aspas, usando toda a energia negativa acumulada ali, como ódio, medo e muito mais. Assim nasceu o Blackheart, que já chegou causando, enfrentando o Demolidor e o Homem-Aranha logo de cara, mesmo sem conseguir falar direito. Quando a gente fala de poder, o Blackheart tem uma lista impressionante. Ele tem vários poderes parecidos com o do pai dele, o Mephisto, e parece não ter limites. Ele possui força, velocidade e durabilidade sobre-humana, sendo mais forte que o Hulk. Telepatia, controle mental, 2000 anos depois, telecinese, levitação, teleporte. A gente pode ficar falando de tudo aqui, porque a gente tá falando de identidade que é o puro caos. Ele é o puro mal, todo tá dentro desse personagem. Mas teve uma vez que o Blackheart ficou cansado de ser apenas uma sombra do próprio pai e decidiu que queria o inferno só pra ele. Ele tentou várias vezes matar o próprio pai, até recrutou o Wolverine, Motoqueiro Fantasma e Justiceiro para ajudá-lo, mas não deu certo. Ele até tentou com a ajuda de Magno, mas quando Mephisto achou que tinha derrotado o filho, Blackheart o apunhalou pelas costas com uma adaga banhada em sangue de uma jovem inocente e conseguiu matar, entre aspas, o pai e pegou o controle todo do inferno para ele. Depois de se tornar temporariamente governante do inferno, Blackheart tentou corromper Johnny Blaze, o Motoqueiro Fantasma. Ele criou uma equipe nova composta por novos espíritos de vingança, assim como o Motoqueiro Fantasma. Durante o arco Círculo dos Quatro, o Blackheart conseguiu enganar Johnny Blaze, a Motoqueira Fantasma Alejandra, o Hulk Vermelho, Venom, que era o Flash Thompson, e a X-23, fazendo com que eles liberassem o inferno da Terra, para que ele fosse o novo governante. Ele ainda derrotou o Doutor Estranho e Hellstorm no processo, mas no final foi derrotado pelos quatro que tentou enganar e banido pelo seu próprio pai para vagar como um mortal. Enquanto governava o inferno, Blackheart atormentou a alma do mutante Conflito, manipulando o grupo da X-Force, o que chamou a atenção da bruxa Selene. Depois de ser banido, ele se aliou a Selene e se tornou o Rei Negro do Clube do Inferno. Juntos enfrentaram vários inimigos, incluindo o Quarteto Fantástico e outros heróis. Mas no final, acabaram sendo derrotados e Blackheart foi trancado abaixo do clube em Nova York. Teve um momento que Blackheart, depois de recuperar seus poderes, manipulou a entidade Eternidade para sequestrar sua irmã, a Morte, e prendê-la fora dele, fazendo com que se fosse impossível morrer em todo o universo. Ele só não conseguiu completar os planos porque Deadpool e Thanos estavam atrás da Morte.
e Deadpool acabou salvando ela, antes que Blackheart pudesse derrotar o Mephisto de novo. Mas olha aí, quem é que tava salvando o dia, se não foi o próprio Deadpool? Mas é só pra você ter uma noção, né, do quão perverso esse personagem é. É o personagem que conseguiu, entre aspas, acabar com os planos do próprio Mephisto, cara. Eu queria ver esse personagem realmente sendo abordado no novo universo da Marvel. E assim, eu queria ver ele de uma forma que realmente fizesse jus aos quadrinhos, né? Agora que a gente tá vendo aí a Marvel se expandindo ainda mais, possa ser que a gente veja não somente o Mephisto, mas também o Blackheart sendo bem aproveitado. Beyonder é um dos seres mais poderosos do universo da Marvel. Ele foi introduzido originalmente como uma entidade cósmica e quase imparável. E nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse personagem da Marvel. O Beyonder já vem causando há bastante tempo no universo da Marvel. E nesse vídeo aqui eu vou te contar tudo sobre os poderes e sobre os maiores feitos que ele já fez no universo todo da Marvel. Beyonder foi inicialmente apresentado como praticamente onipotente, capaz de realizar qualquer desejo ou pensamento. Ele podia alterar a realidade em qualquer escala, desde transformar o universo até manipular eventos individuais. Ele tem poder de manipular matéria e energia em níveis incomparáveis. O Beyonder podia transformar qualquer substância em outra, criar objetos do nada e remodelar a estrutura molecular de tudo ao seu redor. Isso inclui manipulação da própria energia vital de seres vivos. Além de criar e destruir dimensões inteiras, ele podia reescrever as leis da física e da existência. Ele demonstrou a capacidade de criar planetas, alterar o fluxo do tempo, criar realidades alternativas e moldar qualquer aspecto da realidade de acordo com a sua vontade. Como uma entidade cósmica, Beyonder é imortal e invulnerável à maioria dos tipos de dano. Ele não envelhece, não pode ser morto por meios convencionais e existe fora do ciclo natural de vida e morte. Ele possui vastos poderes telepáticos e telecinéticos, capazes de ler mentes em um nível universal e mover objetos ou alterar estruturas com a força do seu pensamento. Ele já usou suas habilidades telepáticas para manipular as emoções e pensamentos de outros seres poderosos, como Galactus. O Beyonder pode conceder ou remover poderes de outros seres. Um exemplo icônico disso foi durante as Guerras Secretas, onde ele deu poderes adicionais aos vilões e heróis que participaram do conflito. Ele também pode criar seres poderosos, como fez ao criar o novo Doutor Destino com uma habilidade sobre-humana. O Beyonder tinha um nível de onisciência que lhe permitia saber de tudo o que acontecia no multiverso. Ele podia observar o passado, presente e futuro ao mesmo tempo e alterar eventos temporais, embora seu conhecimento completo fosse um pouco limitado por sua própria curiosidade sobre a experiência de ser humano. Ele é capaz de mudar sua forma física à vontade. Inicialmente, o Beyonder apareceu como uma forma amorfa de energia pura, mas depois assumiu várias formas humanas e alienígenas, conforme tentava entender a humanidade e explorar a realidade física. O Beyonder possui habilidades de cura extraordinária. Ele pode curar ferimentos mortais em si mesmo e nos outros, reverter a morte e curar qualquer tipo de doença ou maldição. Ele demonstrou a capacidade de destruir realidades inteiras com um simples pensamento. Na história original de Guerras Secretas, ele foi mostrado como uma ameaça que poderia aniquilar a própria existência do multiverso se quisesse. Com o passar do tempo, a Marvel retrabalhou o conceito do Beyonder, alterando seu nível de poder em várias histórias. Em algumas narrativas posteriores, ele foi descrito como um inumano com a conexão ao cubo cósmico, e seu poder foi mais limitado em relação à sua versão original. A Marvel teve que nerfar, teve que parar os poderes do cara, tipo, diminuir, dar um conceito novo, porque fizeram um personagem muito forte. A gente tá falando aqui, gente, de um personagem que consegue bater de frente com o Tribunal Vivo e com o Annabelle Vol. E esses dois personagens são quase imortais no universo da Marvel. Mas é claro que se você chegou até aqui e tá gostando do vídeo, deixa um like, beleza? E bora falar mais a respeito desse personagem. E uma das coisas que é clara é que se o personagem é super poderoso, com certeza ele já fez muito estrago no universo da Marvel. Se liga aí. No evento Guerra Secreta de 84, o Beyonder se interessou pela luta entre o bem e o mal. Para estudar isso, ele reuniu heróis e vilões do universo Marvel e os transportou para um planeta que ele criou a partir de fragmentos de outros mundos, conhecido como o Mundo de Batalhas. Ele moldou o planeta à sua imagem, criando ambientes variados
e colocando os personagens em uma arena de batalha. Tudo isso com um simples ato de vontade. Ainda durante as Guerras Secretas, o Beyonder demonstrou seu poder ao destruir uma galáxia inteira em um único gesto. Essa destruição foi uma forma de demonstrar a magnitude de sua força, além de tentar entender as reações e consequências da morte e do sofrimento. O Beyonder mostrou que a morte era uma barreira irrelevante para ele. Um exemplo notável foi quando ele trouxe de volta à vida Kang, o Conquistador, após o vilão ter sido derrotado. Ele fez isso facilmente, demonstrando não apenas sua capacidade de manipulação da vida e da morte, mas também sua vontade de intervir no destino de seres poderosos. O Beyonder foi inicialmente apresentado como superior às várias entidades cósmicas, como Galactus e até o Tribunal Vivo. Em uma batalha icônica, ele enfrentou Galactus e derrotou sem dificuldade, revelando ser muito mais poderoso do que o Devorador de Mundos. Esse feito estabeleceu sua posição como uma das forças mais temíveis do universo, capaz de desafiar até mesmo os seres que eram considerados onipotentes. Durante Guerras Secretas, o Beyonder manipula heróis e vilões como se fossem peças de um jogo. Ele tem a capacidade de conceder ou remover poderes, alterando a força dos personagens à sua vontade. Ele poderia transformar um herói em um ser quase invencível, ou debilitar um vilão, moldando o conflito conforme seu desejo. Um exemplo foi quando ele deu ao Dr. Destino poder absoluto, que o levou a realizar feitos sem precedentes, desafiando até mesmo os outros seres cósmicos. Em sua busca para compreender a experiência humana, o Beyonder decidiu se transformar em um humano comum, renunciando temporariamente seus poderes. Ele assumiu a forma de um ser humano chamado Kismet e passou a experimentar a vida com suas limitações e emoções. O Beyonder, em um momento de curiosidade sobre a natureza da mortalidade, decidiu eliminar a morte. Ele removeu a capacidade de morrer de todos os seres vivos, criando um estado de imortalidade temporária. Essa ação teve profundas repercussões, pois desestabilizou o equilíbrio natural do universo e trouxe caos, já que a vida sem morte perdeu seu significado. O Beyonder é capaz de reescrever a realidade em uma escala multiversal. Em várias ocasiões, ele alterou os fundamentos da existência, criando ou destruindo universos com um simples pensamento. Um exemplo notável foi quando ele apagou o universo e recriou, moldando como quisesse. Esse poder de manipulação da realidade faz dele uma das entidades mais temíveis, mostrando que sua vontade pode superar qualquer limitação. Durante as Guerras Secretas 2, o Beyonder enfrentou praticamente todos os heróis da Terra, incluindo Vingadores, X-Men e o Quarteto Fantástico, demonstrando uma facilidade incrível. Ele manipulou seus poderes e o ambiente de combate, mostrando que, apesar da força coletiva dos super-heróis, sua capacidade de controle era inigualável. O Beyonder foi mostrado como uma ameaça até mesmo para o Tribunal Vivo, uma das entidades mais poderosas do universo e até do multiverso, responsável por manter o equilíbrio e a justiça. Embora essa luta tenha sido explorada em várias narrativas e não tenha uma resolução clara, o simples fato dele ser considerado capaz de desafiar o Tribunal Vivo mostra sua magnitude como uma força cósmica. Então assim, a gente sabe que o universo Marvel está expandindo e eu não me impressionaria se nesse filme do Guerras Secretas que vai ter, né, ele aparecesse, o Beyonder aparecesse. Porque a gente tá falando de um personagem que tem tudo a ver com tudo que a Marvel tá criando agora. Eu posso aqui tá ficando malucão e dizendo que isso vai acontecer, mas gente, tá vindo o Dr. Destino aí, tá vindo o Quarteto Fantástico aí, a Marvel fez as pazes com a Fox, né, graças a Deus. A gente tá vendo também que os mutantes estão aparecendo mais na Marvel. Não me surpreenda que o Beyonder vai aparecer no filme Guerras Secretas. Mas essa é só a minha opinião, eu quero saber de você. Você sabia de tudo que eu contei aqui nesse vídeo sobre o Beyonder? Já conhecia o Beyonder? Não conhecia? Comenta aqui embaixo, beleza? Obrigado por vir até aqui, não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima aí. Tchau!